Telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando com o seu programa, aquele que você mais vê e mais gosta, Isto Basta Para Nós. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Olha, só para a gente se situar, 11h31 agora, na cidade do mais Belo Horizonte, já nesta quinta-feira, dia 10 de agosto. O ano está indo embora, o primeiro semestre já foi. Para você que está nos acompanhando na nossa reprise, 22h31, caminhando para 32, já batendo quase em 32. E na madrugada, já da sexta-feira, véspera de Dia dos Pais, dia 13, domingo, 1h02 da madruga da sexta-feira, já no dia 11. Vamos conversar sobre Campeonato Brasileiro, que é o que vem pela frente, e Copa Libertadores, que é o que passou. Aliás, para nós mineiros, literalmente passou, já era, já foi, não existe mais em 2017. Ela já não existe mais. Sobre Libertadores, tem muita coisa para falar. Por quê? Porque a eliminação do Atlético, na minha opinião, foi uma eliminação por total incompetência do Atlético. Quando eu falo do Atlético, está envolvendo diretoria e comissão técnica e jogadores, principalmente. Total incompetência com decisões totalmente erradas, equivocadas. Decisões equivocadas, uma atrás da outra. E elas começaram a aflorar, a piorar a situação, piorar com força, quando o Atlético dispensou o Roger. Primeiro, dispensou o Roger por pressão no ouvido, blá, blá, blá no ouvido do presidente. Ele não aguentou. O Daniel Nepomuceno não aguentou o blá, blá, blá de conselheiro, a fofocada de boa parte da imprensa, a pressão de parte da torcida. Ele não aguentou o blá, blá, blá. Não aguentou. Sabendo que substituir um treinador no meio do ano, exatamente na metade da competição, no caso do Campeonato Brasileiro, com uma Libertadores em andamento e na passagem de uma fase para outra, na fase do mata-mata. De uma passagem para outra, na fase do mata-mata. Ainda assim, ele substituiu. E ele foi perguntado ontem se ele acreditava que poderia dar certo na substituição, trazendo o Micali, substituindo o Roger pelo Micali, ou na substituição de treinador. Ele disse, se eu não acreditasse, eu não teria trocado. Então, presidente, uma avaliação errada, você foi totalmente envolvido pelas pessoas que o cercam e que também erraram feio, você errou totalmente, o Roger estava com problemas, não conseguia acertar o time. Mas, gente, o Roger era um treinador que ele botou o pé para fora do Atlético, o Flamengo chamou. Vem, Roger. O Roger falou não. Foi ele que falou não. Eu agora quero descansar com a minha família, esse ano não trabalho mais, vou estudar, vou viajar, vou ver vou ter novos horizontes com maneira diferente de jogo, de jogar, de treinar uma equipe. Eu vou tirar esse final de ano, esse semestre para isso. Eu não quero. Ele agradeceu o Flamengo e recusou o Flamengo. Mas isso é porque todo mundo enxerga que o Roger é um treinador diferenciado. Não deu certo no do Atlético, não estava dando, mas poderia arrumar a casa e seria muito melhor do que uma substituição na condição que foi. Além de trocar o treinador no momento, na hora errada, totalmente errada, escolheu o treinador errado. Ele foi na China, foi lá na China buscar o Rogério Micali.
Com todo o respeito que eu tenho ao Rogério Micali, e eu peço a ele que entenda, se por acaso ele estiver vendo o programa, ou alguém da família, ou se alguém passar para ele, com todo o respeito que eu tenho, e eu tenho muito respeito pelo Micali, base. Micali, base. Porque Micali, treinador de futebol profissional, ele não tem nenhuma história. Nenhuma. Ele não tem nenhuma história. Nenhuma. Eu tenho que ser coerente com as minhas coisas. Quando o Corinthians anunciou o treinador, eu me preocupei. Falei, eu acho que o Corinthians vai se dar mal. O próprio Flamengo. Mas houve um planejamento para cima do Corinthians e medidas que foram acertadas uma atrás da outra. O treinador foi entrando no embalo do elenco que ele tinha na mão e treinando, foi para uma pré-temporada lá fora com a Florida Cup. Estava lá com o time, armou o Corinthians. É o elenco que o treinador queria, trabalha com quem ele queria, deu certo. O Zé Ricardo, que saiu do Flamengo, também não foi essa desgraceira no caminho da feira, não. Não foi. Eu acho que o Flamengo até vai ter dificuldade, embora o treinador que chegou no Flamengo é um bom treinador. É um bom treinador, mas muda tudo na vida dele, muda língua, muda clima, mudou de país, muda tudo. Mas ele tem condição de acertar. Ele tem, porque ele é experiente, é um bom treinador, é conceituado, é da prateleira de cima. Treinou seleção, inclusive, mas de profissionais. O Rogério Micali é base. E o presidente vai buscar Rogério Micali. Apequenou o Atlético, pensou pequeno, porque não adianta. Isso aí está mais do que provado. Está mais do que provado, não adianta. Contra fatos, não há argumentos. Está mais do que provado e ninguém me contou. Ninguém me contou. Eu vi e ouvi. O Micali, treinando a seleção brasileira nas Olimpíadas, ela caminhava para a eliminação naquele jogo. No jogo em que o Brasil deslanchou. Deslanchou para uma classificação para definir. Ela estava caminhando para a eliminação, a campanha era horrorosa, a campanha era crítica, horrorosa, era ruim, ninguém acreditava em ninguém e era uma casa de mãe Joana. Isso ninguém me contou, não, eu ouvi. E aí, o Tite vai lá, coincidentemente, almoçar, e ninguém me contou também não, eu vi lances na televisão do almoço, e depois eu vi o Tite conversar com o grupo. Ninguém me contou, não. Eu vi ele conversar com o grupo. E depois eu vi, ninguém me contou, não, o Tite no campo. No campo, sentado ali no campo, vendo treinamento. Ninguém me contou, não, eu vi. Aí a seleção, zup, que belíssima coincidência. Que maravilhosa coincidência. Que felicidade. Como foi? Que felicidade essa coincidência. Mas aconteceu. Que felicidade. Eu não estou tirando méritos do Micali, não, porque ele tem méritos. Ele tem méritos. Mas, se não fosse o Tite, nós não seríamos, tranquilamente, não seríamos campeões olímpicos. Não seríamos. Pela campanha que a seleção fazia até chegar ao Tite. É só pedir o Tite para ajudar ele aqui. Ó, é só pedir o Tite. Nós vamos pedir. Ô Zé Alberto, casa com o Micali. Olha aqui. Então, o seguinte... Ele não viu, ele não acompanha, porque ele não quer ver, não quer acompanhar. Mas o Brasil inteiro viu. O Tite almoçar, o Tite no campo, o Tite conversando. E o Brasil inteiro viu que a campanha da seleção era horrorosa. Era horrorosa a campanha. E de repente virou campeão. Então, vamos deixar para coincidência. Em um jogo que o Atlético perde para o Jorge Wilstermann, o possante Jorge Wilstermann, o time dos aviadores, quase que um time amador. E o Atlético foi eliminado pelo um time da Argentina? Não. Do Uruguai? Não. Do Paraguai? Também não. Da Colômbia? Não. Estou falando de países que jogam futebol. Do Equador? Também não. Ele foi eliminado por um time da Bolívia. Bolívia. Que não joga bola em lugar nenhum.
E esse time do Jorge Wilstermann, para quem não sabe... E sem altitude, hein? É, porque lá em Cochabamba é 2.500. Cochabamba não tem altitude. Aqui. E esse time do Jorginho, o Jorge Wilstermann, o time dos aviadores, como visitante na Libertadores, não ganhou nem um jogo fora de casa. Nenhum. Nem tinha empatado. Aqui, ó. Nem tinha empatado. E nem empatou. Perdeu do Palmeiras. E nem, 2-1, né? aqui, ó. E nem empatou. Não ganhou e nem empatou nenhum fora de casa. E como visitante, o Jorge Wilstermann, como visitante, em 52 jogos, seu Micali, em 52 jogos, ele ganhou 2, empatou 4 e perdeu 46. Eu vou repetir. O possante Jorge Wilstermann, como visitante, em 52 jogos, ganhou 2, empatou 4 e perdeu 46. Aí vem o belíssimo treinador que se o Atlético não pega lá na China e o Flamengo perde o treinador antes do Atlético perder o Roger Micali, o Flamengo jamais passaria pela cabeça dele. Jamais passaria pela cabeça dele, de time algum, ir lá na China buscar o Micali para treinar o time. Pensou pequeno o presidente do Atlético. Ouviu blá, blá, blá de conselheiro, de diretores que estão do lado e mais um tiro no pé trouxe. Aí ontem, estou recebendo ligação aqui para falar que está picando, que não está picando e tal. Isso aqui, nós vamos arrumando, vamos trocando pneu do carro, com o carro andando. Infelizmente, eu não posso fazer nada, está assim. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Você, telespectador, tenha paciência, por favor, tenha paciência e fique conosco aí, mesmo com os problemas técnicos que nós estamos vivendo aqui. Então, veja bem, o que fez o Micali, precisando fazer, no mínimo, um gol, sem tomar nenhum, para levar para pênalti. E precisando fazer 2 sem tomar nenhum, para classificar. Contra o possante Jorginho, o Jorge Wilstermann, que não tem nenhum jogador conhecido, a não ser o Alex Silva e o Serginho, que são conhecidos nossos, mais nenhum. O que faz o Micali? Ele entra com 3 volantes. Eu estou criticando aqui porque eu falei isso para o Cássio, falei para os meus amigos do Atlético, antes do jogo. Eu critiquei antes do jogo. Ele entra com 3 volantes e na entrevista ele fala assim, a gente não podia correr o risco de tomar um gol. Meu Deus do céu! Você não jogou contra ninguém, Micali. O Atlético jogou o tempo todo, teve posse da bola, porque não tinha adversário. Não tinha ninguém para jogar. O Marcos Rocha não tinha ninguém para marcar. O lateral esquerdo, o Fábio Santos, não tinha ninguém para marcar. Os volantes do Atlético não tinha ninguém para marcar. Ninguém. O Atlético jogou contra ninguém, absolutamente ninguém. Mas o Atlético tinha um passado de não fazer gols já há algum tempo. Inclusive enfrentou o Santos durante 22 minutos sem goleiro. O Atlético jogou contra o Santos 22 minutos, o Santos sem goleiro. E ele não conseguiu chutar em gol. E entra com 3 volantes e deixa o Robinho no banco. O Atlético fez um primeiro tempo de bico para cima, chuveirinho. Pá, chuveirada. O Atlético, eu contava com o Marcelo e com o Felipe Dário, que estava do meu lado, que são companheiros nossos aqui do BH Esportes, a gente começava a contar, falava, olha o que o Atlético vai fazer. Pegava a bola, dava 30, 40 toques para chegar na meia-lua. Toca aqui, toca ali, toca aqui, toca... 30, 40. Quando chegava na meia-lua, perdia. Ou tinha que tocar de novo para trás, porque o Atlético não tocava para o jogador melhor colocado, não. Não procurava jogada com o companheiro melhor colocado. Tocava para o que estava mais próximo, para ficar livre da bola. E muitas das vezes saía tocando até o Vitor.
Era 30, 40 toques para sair do meio de campo e chegar na meia-lua. E o treinador não enxergava isso. Ele entrou com 3 volantes e disse que não podia correr risco de tomar gol. E aí ele foi fazendo tudo que ele tinha que ser, o que ele tinha que fazer para entrar jogando. Quando o Robinho entrou, mesmo o Robinho estando mal, inclusive perdeu um gol que ele construiu para fazer, quando ele entrou, tabelas saíram por baixo. Saíram tabela até na grande área e na pequena área, tabelando para sair na cara do gol. Mas com ele em campo, ele que fez as jogadas, os 20 minutos que ele jogou, o Atlético jogou mais do que o tempo inteiro que teve em campo, fazendo chuveirinho na área, jogando chuveirinho, por Fred, totalmente apagado. Totalmente apagado. Totalmente apagado. Então, é claro que os jogadores têm culpa, o presidente do Atlético, a sua diretoria, tem culpa, muita culpa, e eu disse antes da jornada, responsável pelo Atlético hoje chama-se, nas 4 linhas, na Cidade do Galo, chama-se Rogério Micali. Ainda bem que na entrevista ele disse isso, não, o responsável sou eu. Porque o Roger está na casa dele descansando há muito tempo. Em 15 dias, o Micali conseguiu tirar o Atlético da Copa do Brasil, ele conseguiu tirar o Atlético da Copa do Brasil, eliminou o Atlético da Copa do Brasil e conseguiu, em 15 dias, eliminar o Atlético na Libertadores e acelerar o Atlético para a zona de rebaixamento. E olha, senhor Micali, que só falou isso, não é terra arrasada, não é isso, não é aquilo. É terra arrasada sim. É terra arrasada sim. O Atlético vive uma terra arrasada. O Atlético, aí vai o presidente e faz mais uma declaração, dá mais uma declaração extremamente infeliz, que o Atlético agora tem obrigação, como ele falou que tinha obrigação de classificar contra o Jorginho, que tinha obrigação, foi uma declaração infeliz, ele dá uma declaração infeliz dessa, agora ontem ele deu outra, que tem obrigação de ir para o G6. Ô presidente, você tem que falar que tem obrigação é de não ir para o Z4, não é G não, é Z, zona. O time do Atlético está uma zona, e é a zona de rebaixamento. Porque, na minha opinião, eu estou preocupado, comentava com o Eduardo Panzi, é o seguinte, vindo para cá, a minha preocupação hoje, e acho que o Atlético está caminhando para o rebaixamento. Ele vai brigar com o São Paulo ou ser rebaixado junto com o São Paulo. Junto com o São Paulo. É um fortíssimo candidato a ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. É um fortíssimo candidato. Não iluda a torcida, presidente, dizendo que a obrigação é ir para o G6. Longe disso. Não iluda a torcida, Micali, de que o time jogou bem. Que o time jogou bem, não iluda, porque nós não somos cegos. Nós não somos cegos. Não iluda. Você está numa terra arrasada, você errou feio ontem o tempo todo. Aliás, o Atlético fez tudo ontem. O Atlético fez tudo, mas fez tudo errado. Fez tudo errado. Tudo errado. Então não me venham com essa conversa fiada e iludir o torcedor, porque o torcedor não é bobo. O torcedor, ele enxerga. Ele entende de futebol tanto quanto nós ou mais. Ele não é bobo. Não é bobo. Então o Atlético vai brigar para não ser rebaixado. E o mal está feito. Está feito. Micali até 31 de dezembro. Eu estou preocupado porque a luta agora é para não ficar na zona de rebaixamento. É sair da zona de rebaixamento. Sair da zona, não chegar lá. Não chegar lá. E olha, João, Micali, isso é para você. Eu e você. Só nós dois aqui, Micali. Nem o seu presidente que o contratou acreditou em você. Acreditou no time que você escalou. Acreditou no Atlético ontem. Nem o presidente acreditava no Atlético ontem. Sabe por quê? Vou contar a história para vocês aqui. Por quê? O Atlético e Flamengo estava marcado para o Mineirão, domingo, dia 13. Marcado, acertado, definido. Eu participei da reunião, na Federação Mineira de Futebol, representando a Abrace, a MCE e a AIPS. Eu participei da reunião para 2 jogos, com Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo Bombeiro, diretores, clubes, federação, tudo. CBF, Comebol, tudo. Eu participei para 2 jogos. Primeiro jogo, Atlético Jorge Wilstermann, de ontem. Segundo jogo, Atlético Flamengo. Tudo acertado para o Mineirão. Aí ontem, foi ontem ou anteontem? Foi anteontem, né? O quê? Que mudou o jogo do Flamengo. Anteontem, né? Aí anteontem,
O presidente Daniel Nepomuceno tira o jogo do Mineirão, Atlético e Flamengo, e leva para o Independência. Agora, ninguém perguntou para ele o motivo, não, nem na entrevista coletiva. Mas eu sei o motivo, é fácil de saber. É fácil de saber. O presidente tinha tanta certeza quanto eu que o que aconteceu ontem, a eliminação da Libertadores, ela ia acontecer, e um Atlético e Flamengo no Mineirão em seguida, e era para 3, 4, 5 mil torcedores, e o prejuízo do Atlético seria desse tamanho, maior do que o prejuízo que ele está tendo com a saída da Libertadores. Então ele falou, o quê? Eu manter o jogo aqui no Mineirão para tomar outro prejuízo? Depois de tudo acertado, tudo sacramentado, mas dentro do prazo, tudo sacramentado, ele pega o jogo que estava no Mineirão, leva para a Independência. Micali, nem o presidente acreditava em você e no seu elenco. Nem ele. E ainda bem que ele agiu assim, porque nós teríamos um Atlético Flamengo domingo, dia 13, Dia dos Pais, no Mineirão para 4, 5 mil torcedores. O Flamengo que vem desfalcado, sem os seus principais jogadores, porque o Everton Ribeiro e o Diego são os principais jogadores do Flamengo ou não? O treinador já vai estar aqui no domingo? Treinando? Acho que não. Vai ser o Jaime. O treinador vai ser o Jaime. Ele chega sábado e acompanha a delegação só para ver o jogo. Pois é, então vem até sem treinador, vem com o interino. O que o torcedor vai fazer lá? Então, gente, o Atlético está numa terra arrasada. Mas o Atlético está com interino também. O Atlético está com treinador interino. O Atlético está com interino. Ou alguém aqui duvida que ele acha que ele vai ser o treinador do Atlético em 2018? Claro que não. Claro, o Daniel Nepomuceno não tem tu, vai tu mesmo. Vamos pegar lá na China o Rogério Micali, que é muito mais barato para nós. Ficou 7 anos aqui na base do Atlético. Ele é muito mais barato para nós. O diretor que é de base, o André Figueiredo, no ouvido dele. Vamos colocar isso aqui, porque o Brasil inteiro, quando o Atlético perdeu o Roger, o Brasil inteirinho, falando de nomes, ninguém falou em Micali, hora nenhuma. Ele apareceu assim, apareceu na cabeça do presidente, na cabeça do André Figueiredo. E deu na cabeça deles, bateu. Porque em 15 dias ele eliminou o Atlético da Copa do Brasil e ele falou, eu sou o responsável. Porque se ele passa ontem, se ele passa pelo Botafogo, e se ele passa ontem, era ele, não era o Roger, era ele. Como ele já está falando, eu já melhorei o Atlético, e tem alguns, uns pouquíssimos alguns, que falam que o Atlético melhorou. E é ele, eu melhorei. Então, em 15 dias, ele eliminou o Atlético da Copa do Brasil, eliminou o Atlético da Libertadores e acelerou o Atlético para a zona de rebaixamento. Que treinador é esse? Mas, Afonso, quem era o técnico do Atlético que jogou com o Jorge Wilson então, lá na primeira partida? Treinador é este? Que treinador é este? Olha, tem muita gente que gosta da remela. Tem todo segmento. Aqui tem gente que gosta da remela. Eu gosto dos olhos. Eu gosto de Tem muita justiça. gente... Ô, Zé Alberto, agora sou eu. Eu gosto de Eu tenho justiça. muita gente que gosta de remela. Eu gosto dos olhos. Então, presidente, você vai se lascar, vai morrer abraçado com seu treinador. Que me perdoe, Micali, não é treinador para o Atlético hoje e nem daqui a 30 anos. Para nenhum time do futebol brasileiro. Ele esteve, se não me engano, no Barueri, treinando o Barueri. Grêmio de Barueri. 20 dias, e em 20 dias o presidente falou, pelo amor de Deus, o que eu fui fazer? Dispensou. Deu linha, mandou embora. No Grêmio de Barueri. Aí ele veio para o Atlético. A gente vai ao intervalo e volta já já. Tchau.
Marietas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. Ser sócio do futebol é prático. Para mim é prático, porque eu compro o ingresso pela internet. Só o fato de não pegar a fila já vale R$12. Ser sócio do futebol é vantajoso. Pro churrasco aqui, ó, comprei cerveja, refrigerante. Só o desconto foi mais de R$12. Ser sócio do futebol é bom demais. E ainda tem os benefícios. Olha quem eu trouxe para a festa do meu sobrinho. Ser sócio do futebol é bom para o Cruzeiro e melhor ainda para vocês. 6. Muito bem, eu quero dar um recado para você do BMG, que é o seu, é o nosso banco. Consignado é com o BMG. Você tem o Mastercard BMG, maravilha. Use. Vá usar o BMG que você tem as soluções do seu problema. Marieta, a melhor para a sua saúde. No Diamond, no BH Shopping, no Pátio Savassi. Marieta, lá você encontra os sucos detox, os sucos verdes e a salada que monta na hora. Marieta, a melhor para a sua saúde. Silves Advocacia, o doutor Adriano está à sua espera também com advocacia empresarial. 3212-2832. 3212-2832. E eu quero te dar um recado bem especial. O Banco Intermédio, que agora é Banco Inter, veio para facilitar a sua vida em todos os segmentos bancários. Todos. Preste atenção. Você vai abrir uma conta através desse endereço que está na tela. bancointer.com.br. No seu smartphone, no seu computador, no seu laptop, você vai ter a sua vida facilitada. Você faz depósito, você faz pagamento com boleto, depósito com boleto, você faz transferência, TED, você faz tudo que faz no banco, tudo que você faz em um banco normal, em caixas eletrônicos, você faz tudo no Banco Inter, com a sua conta digital. E com uma grande vantagem, não existem taxas, você não tem taxa nenhuma para pagar, não paga nenhuma taxa, zero de taxa, só no Banco Inter. O endereço está aí, acesse para você ter todas essas vantagens. Banco Inter é o banco digital, é o banco da era moderna, é o banco do momento. Não perca esta oportunidade. Banco Inter. Grande abraço para todo o pessoal do Banco Inter. E corra, abra sua conta no Banco Inter. Eu quero abraçar também o pessoal do Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo. Chiquinho, Renato, bateu, amassou, arranhou, fica nervoso não, vai lá. Centro Automotivo Novo de Novo. Abraçar toda a turma da Rede Gutierrez de Drogaria,
que a farmácia popular aceita cartão do Ipseng e no genérico é show de bola. Ô Thales, por favor, essa promoção aí acabou. Essa a gente vai deixar fora agora. Existem muitas outras, inclusive essa aí está em promoção também, mas com preços modificados. Lá na Rede Gutierrez de Drogaria, você encontra todo tipo de genérico com qualidade, com os melhores laboratórios e o melhor preço. O seu Eduardo tem uma equipe pronta para te atender. Fora o saldão que tem na porta das farmácias que formam a Rede Gutierrez de Drogaria. Grande abraço para toda a família da Rede Gutierrez de Drogaria. Um abraço para o Padre Lucas Almeida no 34260069, 34260069, que vai levar você agora para Inglaterra, Portugal e Espanha. Final do ano tem a Terra Santa. 34260069, 34260069. Ô Padre Lucas, quando tiver Dubai, tô nessa com a T. Quando tiver Dubai, eu tô nessa com a T. 34260069. Ligue para lá. Fale com o Padre Lucas. Um abraço para o Danilo, do Poço São Pedro, na Niquelino 918, em Santa Efigênia. Lá você encontra na bomba a DT Clean, com o melhor preço do Brasil. DT Clean é a super hiper aditivada DT Clean, a melhor gasolina do Brasil. E a água mineral, Ingá ou Igarapé, para você levar para onde você quiser, pelo melhor preço, garrafão de 20 litros. Ingá ou Igarapé, no Posto Funil, lá em Pinhuí, para quem vai para aquelas paragens, para aquele lado de lá, Serra da Canastra, por exemplo, você para em Pinhuí e abastece no Posto Funil. E ainda leva um queijo maravilhoso, artesanal. Posto Funil, lá em Pinhuí. E fábrica de móveis assépticos e Fowler, móveis hospitalares para vender ou alugar. 3373-1133. Eduardo. Um abraço a todos. Estou olhando aqui a classificação, porque ontem, eu acho que pior do que o jogo foram as duas coletivas depois da partida. Horrorosas. Né? Do Micali e do Daniel Nepomuceno. Foram duas coletivas completamente fora da realidade. Eu não sei em qual mundo está vivendo o treinador do Atlético, que eu chamo de treinador interino, porque eu tenho certeza absoluta que ele não vai ser o técnico ano que vem. E eu não sei em qual mundo está vivendo o Daniel Nepomuceno também, que foi o responsável por trazer o treinador interino Rogério Micali. O Micali fala a fase é ruim, o problema do Atlético é a fase, a bola não entra. Quem dera fosse isso, hein, Micali? Quem dera o problema do Atlético fosse a bola não entrar, a fase está durando, hein? Está durando, mas já tem tempo que a bola não entra. A gente viu um filme repetido ontem, Atlético Jorge Wilson, mas a mesma coisa que aconteceu contra o Atlético Paranaense, contra Vasco, contra Sport, contra Fluminense, Ponte Preta. Um Atlético que tem a bola jogando em casa, vai para cima do adversário, mas não consegue fazer gol. E não tomou gol ontem porque o Jorge Wilson é ruim pra caramba. Esse time do Jorge Wilson é ruim pra caramba, mas é ruim com força. Tava brincando com o Afonso vindo pra cá, se o Atlético tivesse jogado ontem com o goleiro linha, colocado um volante no gol, ao invés do Vitor, não tinha tomado gol. O time não deu chute para gol, não atacou. Teve um lance no segundo tempo que o Álvares, se eu estiver enganado, num contra-ataque, ele chutou pro gol da intermediária. Porque ele viu que não ia dar em nada, o chute da intermediária. E o Atlético com aquela coisa dele de cruzar a bola na área. O repertório ofensivo do Atlético é pobre. É um repertório pobre. O Atlético não consegue criar absolutamente nada. E aí vem o técnico e na coletiva diz que entrou com 3 volantes porque estava preocupado em não tomar gol. Em que mundo que está o Micali? Aí eu pego o Atlético do Levir Coupe, quando teve que reverter resultado de 2 gols. O Levir jogou com um volante. Um volante, colocou o Dátolo fazendo o segundo volante. Aí eu lembro o Atlético do Cuca, quando precisava reverter placares aqui em Belo Horizonte, ele jogava com Pierre e Donizete, ou Pierre e Josué. Ele não punha 3 volantes. O Atlético entrava com 3 volantes. O Cuca e o Levir não estavam preocupados em não tomar gol. Primeiro eles estavam preocupados em fazer os gols, porque o Atlético tinha que fazer viradas, tinha que virar. O Micali não. O Micali entrou ontem com 3 volantes preocupado em não tomar gol. Eles jogaram mal, os volantes? Não. O primeiro tempo deles não foi ruim, mas eles não tiveram que marcar ninguém. Não marcaram ninguém. Aí os armadores do Atlético, quem criava as situações do Atlético do meio para frente, eram Adilson e Elias. E o Carioca, que era o primeiro volante, viu que estava tão tranquilo lá atrás que passou a jogar do meio para frente também. Aliás, o Carioca ontem foi de novo o melhor em campo.
O melhor em campo porque também muita coisa não aconteceu. E o Micali deixa Valdívia e Robinho no banco. Aí volta no segundo tempo sem um dos volantes, que todo mundo já sabia. Eu não estou falando isso aqui depois, não. Porque o meu comentário na Rádio Transamérica ontem foi esse. De não, pelo amor de Deus, não me entre com 3 volantes. Ele entrou. Então perdeu-se 47 minutos com 3 volantes, num jogo que não tinha a menor necessidade disso. Aí entrou com o Valdívia, ok, tirou o Adilson. E depois põe o Robinho para jogar 25 minutos. O Robinho tá bem? Não, tá muito mal. A gente viu o Robinho ano passado, o que foi o que está sendo esse ano. Mas a partir do momento que o Robinho entra, o Atlético cria as melhores chances dele de gol. Perdeu? Perdeu as chances. Foram muitas? Não, foram pouquíssimas. 2, 3 no máximo. Aliás, o Robinho perdeu um gol claríssimo, mas ele perdeu, porque os outros nem gol perderam. O Fred, nitidamente fora de condição. Parece que foi uma imposição colocar o Fred em campo ontem. Ele não tinha a mínima condição de jogar. Entrou em campo. Tentou fazer o que pôde, não conseguiu. O Luan, muita correria, nada além disso. E aí vem o Nepomuceno para a entrevista dele, cada vez pior nas entrevistas, dizendo que não houve falha no planejamento do Atlético. Qual é o Nepomuceno? Existe uma diferença daqui na China de não houve falha de planejamento e falta de planejamento. Não faltou planejamento, o Atlético teve um planejamento, ok, mas o planejamento não deu certo. E até agora a diretoria do Atlético não se atentou a isso. Aliás, está parecendo um bando de menino mimado que não passou por dificuldade na vida e na primeira dificuldade que está passando não está dando conta e não aceita crítica. E aí tenta correr para o colo do pai porque está passando dificuldade, só que o pai morreu, né? Infelizmente o pai faleceu. Então não tem o colo do pai para correr. Está tendo que se virar sozinho e não está sabendo se virar no momento de crise. E é crise sim, é crise, porque ontem veio aquela palavrinha que eu não aguento mais ouvir da boca do presidente do Atlético, a tal da obrigação, é obrigação de ganhar Mineiro, obrigação de ganhar Libertadores, Brasileiro, Copa que ninguém liga, Copa do Brasil, não ganha nada. Aí veio a obrigação, agora é o G6. Eu estava olhando aqui a hora que você me chamou, eu estava no telefone olhando a classificação do Brasileiro do ano passado. O sexto terminou com 57 pontos. O Atlético tem 23. 23. Ele precisa de 34 pontos no retorno para conseguir a pontuação do sexto lugar do ano passado. Alguém aqui, em sã consciência, acha que o Atlético vai conseguir 34 pontos com esse futebol? E com esse treinador? Com o treinador interino? A mesma certeza que eu tenho que o técnico do Atlético não é o Micali ano que vem, eu tenho que o Atlético não fique entre os 6. Agora, já o rebaixamento, não tem certeza de nada. Zé Alberto. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras. Tudo aqui foi dito e eu senti que fazem com que essa responsabilidade da queda do Atlético, da saída da Libertadores, é atribuída ao Rogério Micali. Isso é que eu quis dizer. Alguém falou alguma coisa do presidente, mas acontece que o Rogério Micali está no Atlético tem 15 dias. Isso tudo que aconteceu com o Atlético aí foi com o Roger. O Atlético ganhou do América, do Aflotone, da Tombense, do Tupi, e ganhou desses times. Agora, era o melhor do mundo, melhor elenco do Brasil. O Roger é o melhor técnico. E não era nada disso. E eu comparo com a seleção, me xingo de doido. A seleção ganhou só de time, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela. Não que chegar a encontrar esses jogadores da Europa, esses times da Europa, vai dar terra. O Chile muito bem aí, né? Quando chegou lá, tomou de 5 da Alemanha. Agora, o Atlético, eu tenho praticamente certeza que ele não vai ser desclassificado. E eu também acho que a recuperação do Atlético pode acontecer se o Atlético conseguir o G6. Agora, o Micali não tem culpa nenhuma do Atlético estar nessa posição, ter feito 23 pontos, porque o técnico do Atlético chamava-se Roger. Só um minutinho. Então, que se o Atlético passasse na Copa do Brasil e passasse na Libertadores, era o Roger? Não. O Micali tinha a obrigação de consertar os erros do Roger. Porque o Jorge Wilstermann... Então você está acabando de dar a explicação para ele. O Jorge Wilstermann ganhou do Atlético de 1-0 com o Roger. E não perdeu, e o Roger e o Micali não perdeu para o... Consertou? Agora, o quê? Consertou? Não, Afonso, eu estou dizendo que o Roger foi quem perdeu... Então continua. O Roger foi quem perdeu o jogo do Jorge Wilstermann, que fez 1-0 no Atlético. O Atlético jogou 3 horas contra o Jorge Wilstermann.
e não conseguiu marcar gols em 3 horas jogando contra esse time. O time é muito fraco, sim, mas marcou muito. A gente via nas cobranças de escanteios, nas bolas, nas cobranças de falta próxima à área, jogadores do Jorge Wilson não ficavam agarrando o jogador do Atlético, ficavam com peito a peito, não deixavam o jogador do Atlético sair do chão. E os outros times ficam agarrando aqui, agarrando ali, agarrando ali. O time do Jorge Wilson marcou muito bem, fez a obrigação dele, nem preocupou em fazer contra-ataque. Era só defender, defender, defender. Agora, o Bicalho entrou com esses 3 volantes no começo do jogo, porque o atleta tomando gol toda a partida então com 3, você fala 4... pro Bicalho, fala para ele. Porque Bicalho. é ele que fala que ele é o responsável. Vai lá e fala para ele isso. Não, eu estou dizendo que o Bicalho entrou com 3 volantes nesse jogo, porque o atleta tomando gol todo jogo com 3, 5 minutos já tomou um gol. Senhora. Então ele podia segurar o início da partida, aí 20 minutos, 30, e depois entrar com os jogadores mais ofensivos. Agora, o Robinho estava jogando, metia um cacete no Roger. Esse time ele não está jogando nada, vai para o banco. O Robinho vai para o banco, não põe o Robinho tem que jogar. Gente, o Bicalho chegou e botou o Robinho no banco porque ele não está jogando nada. E acho que ele ontem entrou com um time bem escalado, sim. O Luan, para mim, ele não é só esforçado, não. Ele criou ele disputou muita bola. Mas ninguém falou de Luan aqui, não? Não, você não falou, mas em off. Nós falamos de Adilson. Em off, eu falei Adilson, mas você falou em off comigo que o Luan Não, em off eu falei que o Luan está longe, 1000 anos, longe de ser o Luan que ele Gente, era. qual foi a grande chance do Atlético no Pode jogo ser o ontem? que for. Ele não comprometeu o time ontem, não. Não teve chance nenhuma. Agora, o Atlético, fica no canto de passozinho, eu falei o Atlético não tinha para exibição. Não é para marcar gol, para exibir. Que exibição que o Atlético deu? Agora, aquele toque de bola bonito. Que agora, bonito. Eu não estou fazendo comparação, não. O Atlético jogou contra o Jorge Wilson ontem 90 minutos dentro da área deles. As bolas que vocês falam que é chuveirinho, são bolas cruzadas na área. E os atacantes do Atlético, o Fred principalmente, não aproveitou nenhuma. Meu Deus, em 40 cruzamentos de bola na área, eu jogava centroavante e marcava pelo menos 3, 4 gols. O Fred não marcou nenhum gol. E a bola caía na cabeça dele toda hora, cabeceava para fora. Ele perdia, o Robinho no jogo passado, ele foi lá e perdeu o pênalti. O que o Bicalho tem com isso? Agora, eu acho que o time que o time do Atlético que ele pôs em campo ontem, para mim, foi o time que ele tinha melhor na mão. É porque você pensa igual ele. O Valdívia entrou, nos primeiros minutos melhorou um pouco, depois caiu na estaca igual comparada. O Ricardo, o lateral do Atlético, Marcos Rocha, ele atacou, porque não tinha ninguém para marcar. Então vamos lá. O Fábio Santos, a mesma coisa. Agora, não saiu gol, porque é culpa dos artilheiros. Agora, pelo amor de Deus, não vamos jogar isso tudo em cima do Bicalho, não. Agora, esse negócio aí, para mim é fajuto. O Bicalho é treinador da Seleção Brasileira Olímpica, o Tite pode ter conversado com ele, conversado com os jogadores, mas o Tite não ficou lá os jogos todos, não. Tá certo. Tudo que restou, o Tite não ficou lá. O Tite estava jogando, não estava lá, não. E por quê? Por que o Tite? Agora, eu acho que a culpa maior no Atlético é da presidência, da diretoria, dos jogadores. O técnico, o jogador só tem que dar satisfação ao técnico, mas ninguém, porque ninguém está olhando pelo Atlético, todo mundo ocupado. Então, Flávio Carvalho. Não, peraí, Afonso, mas todo mundo fala. Deixa ele falar também, Você falou Zé. mas Ainda tem o Flávio para falar, ó. Todo mundo está falando o tempo. Gente, o negócio é o seguinte, entendeu? Eu estou com o presidente nesse ponto. O Atlético tem que se reabilitar alcançando o G6. Agora, tirar ordenado de jogador, multar jogador, isso não interessa, que o jogador, o Robinho, pode multar 50 anos, o Fred, todo mundo, não vai fazer falta nenhuma. Concentração. Jogou domingo, à noite vai para casa, vai presidente segunda-feira, fica segunda, terça e quarta joga. Jogo no domingo, entra na sexta, e concentração é a única punição que você pode dar a esses jogadores do Atlético que estão envergonhando o futebol mineiro e brasileiro desde o primeiro jogo, que até quando já estava na 10ª rodada, quando estava na 10ª rodada, não tinha mais condição de ser campeão. Muito bem. Mas então, ainda bem que é só uma cabeça aqui que pensa assim. É só na minha cabeça. A concentração que ele quer, hoje o pessoal já está todo liberado. Flávio Carvalho. Um abraço para você, um abraço para o nosso telespectador. Eu continuo com o meu pensamento que se o Roger tivesse aqui, o Atlético teria sido eliminado do mesmo jeito. Certo? Esse é meu pensamento. Com o Roger teria sido eliminado. E com o Rogério Bicalho, pior ainda. Certo? O Afonso, eu e o Afonso falamos aqui, o Eduardo também, nós falamos aqui, até o Domênico me ligou, certo? Me
me questionando a respeito do Rogério Micali, que quando eu disse que o Rogério Micali não era treinador para o Atlético. Para time nenhum. Para time nenhum. Ele dirigiu o Grêmio Prudente, 2 partidas, perdeu as 2 partidas e foi mandado embora. O único trabalho dele em time profissional. Na seleção brasileira, nós falamos isso aqui, o Domênico que me retrucou, Domênico, eu tenho todo o respeito, gosto mais de você, mas isso aqui ficou mais do que evidente. O Brasil jogou contra a África do Sul, empatou 0x0, com o Iraque empatou 0x0, o Tite apareceu, o Brasil meteu 4 na Dinamarca. Ah, sei quando. Depois, meteu 2 na Colômbia, meteu 6 na Holanda e ganhou da Alemanha e foi campeão olímpica. Então, o trabalho do Tite apareceu ali. Ganhou nos pênaltis. Mas ganhou, certo? O importante é ganhar. Então, e coisa que nunca havia ganho na história, a medalha olímpica. Verdade. Certo? E o Brasil ganhou. Então, é muito importante a gente salientar isso aqui, que o Rogério Micali é treinador para levar o Atlético para a segunda divisão. Nós estamos falando isso aqui há muito tempo. O Atlético está a 4 pontos do Z4, 4 do Z4, certo? Está 4 do Z4. O Cruzeiro não está muito longe, não. Hein? O Cruzeiro também não está muito longe. Vamos lá, Flávio. Realidade é outra, completamente diferente. Você vai comparar Cruzeiro com o Atlético hoje? Zé, o Cruzeiro hoje é o 7º colocado. Tem nem o que comparar. O Cruzeiro é o 7º colocado, né? E o Cruzeiro hoje, talvez, peraí, tenha até vaga garantida. Você já começou a falar de Cruzeiro, não, então? Eu estou falando que o Zé questionou aqui do Vamos lá, Cruzeiro. mas deixa o Cruzeiro para depois. Não então dá nem para o comparar. Seguinte, o Atlético ontem, né, jogar contra Jorge Wilson da Bolívia e ser eliminado no Mineirão é vergonha. É vergonha para um time do tamanho do Atlético. Porque na Bolívia, hoje, talvez, só a Venezuela é pior que a Bolívia, no contexto sul-americano. A Bolívia está lá na lanterna. Eu acho que a Venezuela não é pior, não. A Bolívia está na lanterna, se me falha a memória. Hoje a Bolívia é a lanterna das eliminatórias da Copa do Mundo. Né? É o futebol que se joga na Bolívia. O Atlético foi lá, perdeu, veio aqui numa partida, né, horrível, mas horrível. Eu estava vendo os lances ontem. Você fala assim, qual defesa difícil que o goleiro do Jorge Wilson fez? Nenhuma. Nada. Foram bolas atrasadas, bola cruzada. O Atlético meteu uma bola na trave, uma cabeçada de costas do Luan, lá do início da área. Foi um lance esporádico. O Atlético jogou um jogo normal, tudo que a gente tem visto nos últimos jogos. Eu tô olhando aqui, Flávio. Sabe qual foi a última vitória do Atlético em casa? O Clássico. Contra o Cruzeiro. Dia 2 de julho. Quanto tempo faz isso? Hoje nós estamos em 10 de agosto. Depois disso foram, jogos em casa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogos em casa que o Atlético não vence. E não fez gol contra o Wilson, mas não fez gol contra o Corinthians. Fez um contra o Vasco, não fez gol contra o Bahia, não fez gol contra o Santos. Fez um gol nos últimos 5 jogos em casa. Que time que é esse? Que grande futebol é esse? Que trabalho bem feito é esse que o Micali está fazendo depois que chegou também? Pois e ele já tem tempo suficiente para mostrar o trabalho dele. Já teve tempo para mostrar. Ele falou isso ontem. Teve tempo para mostrar, claro que teve. Agora, mostrou o que até agora? Nada. Ele jogou, tem 15 dias que está lá. Não mostrou nada. O Rogério Micali não é treinador para o Atlético. O Atlético, se não tirar o Rogério Micali, o Atlético vai cair para a segunda divisão. Não vai tirar. O Atlético vai para a Série B. Flávio, só um pergunta. Não, peraí, você falou, eu vou ser rápido. Eu vou ser rápido. O Palmeiras, sim, esse foi eliminado pelo Barcelona. Então, tá bom, continua, Flávio. Barcelona continua, Flávio. O Palmeiras está lá em São Paulo, não tem nada a ver com a vida do Palmeiras, tem a ver com a vida E o Barcelona é do Equador, não é da Bolívia. Só lembrar que o Barcelona do Equador já tem 2 finais de Libertadores. Nem se compara com o Jorge Mas o Alberto não sabe disso, não. O Barcelona de Guayaquil. Que tem 2 finais de Libertadores. Seguidas, 2 finais de Libertadores. É isso. 2 finais. Você não sabe. Eu não sei. Então, vamos lá. Eu continuo com o meu pensamento. Acho que a diretoria do Atlético ainda tem tempo, né? O Atlético pode dar uma reviravolta aí. Eu não digo para conseguir G6, que eu acho muito difícil. O Eduardo fez as contas ali, tá muito certo. É 56, 57 pontos para alcançar o G6, né? E o Atlético teria que fazer quase que 70% de aproveitamento do retorno para alcançar o G6. Então isso é muito difícil. Isso é conversa do presidente para enganar torcedor. Que não vai conseguir também, não. A briga hoje é para não cair. A briga hoje a obrigação do Atlético é fazer 46, 47. Exatamente. Pontos. Aí vai pegar o Flamengo domingo, né? Aí vem o Flamengo aqui, o Atlético não tá ganhando em casa. Perde. Não faz aí outra gol. crise. O Atlético não tá ganhando, não. O Atlético não faz gol. Não faz gol. Aí outra crise, certo? E vai crise em cima de crise. E até quando? Vai abraçar com o Rogério Micali e vai deixar o Atlético cair nessa situação que tá aí? Flávio, ontem o Luan, me parece que o Carioca, eles saíam lá do meio de campo para dar instrução pro Micali. Exato.
Pra conversar falar com ele. Eles que estavam. Não pode ser assim, você viu o gesto do Luan. Tá fazendo isso, tem que ser assim, tem que ser. Eles estavam dando instrução pro Micali. Pois é, ué. Agora, como é que esse pode ser o treinador do Atlético? Como é que esse homem pode dirigir um time da grandeza do Atlético, que tem a torcida que tem, certo? Que tem que ter respeito por essa torcida. Como é que esse homem pode dirigir o Atlético? E quem que é o treinador? Né? Quem não, que é? não importa. Qualquer um vai ser melhor do que o Micali. Certo? Ô, Flávio... Qualquer um vai ser melhor do que o Micali. O problema não é o Micali agora. O problema foi ter trazido o Micali. Claro, esse eu, é o grande eu problema. até não questiono ter mandado o Roger embora. É uma cultura do futebol brasileiro, é uma cultura errada. Eu não teria mandado o trabalho do Roger. O trabalho do Roger era muito ruim. Era decepcionante o trabalho do Roger. Mas isso atrapalhou ainda mais o extracampo do Atlético, porque o grupo também não queria a saída do Roger, o grupo estava junto com o Roger, ele tinha o grupo nas mãos, aí manda o Roger embora, ok, é da cultura, mas para trazer o Micali. E outra, o Atlético foi atrás do Abel. Isso mostra o quanto o presidente está perdido, de trazer o Roger, mandar embora e ir atrás do Abel, que está no Fluminense, e o Abel é completamente contra esse negócio de troca de treinador, ele já externou isso em entrevista, aí o Atlético vai atrás dele, tem a recusa do Abel e contrata o Micali, que estava na China fazendo sei lá o quê. A hora que o Atlético anunciou o Micali, morreram 18 pandas lá na China, porque ninguém acreditou. Aí vem o Micali, e o Micali, ele tem culpa? O Zé Alberto tem razão em parte, a culpa não é do Micali em tudo isso, na eliminação não é, mas a escalação ontem do Atlético, a culpa é do Micali sim. A preparação para esse jogo, a culpa é do Micali sim. Onde já se viu tirar o elenco do Atlético que ia jogar esse jogo daqui para ir para Porto Alegre. Para chegar em Porto Alegre meia-noite, ficar no hotel, levantar às 8 da manhã e treinar lá no CT do Inter, quando o Atlético podia estar aqui, ter dormido uma noite de descanso, ter dado uma folga à tarde para ficar com a família, voltar e trabalhar segunda. Isso foi uma coisa de maluco. Eu não sei de quem foi essa ideia. Aliás, eu imagino de quem foi essa ideia. Sabe por quê? Porque o técnico do Atlético hoje é um técnico de juvenil, o diretor de futebol hoje do Atlético é um diretor de juvenil, o Atlético hoje é comandado por gente de juvenil, por gente de base. E aí, tá dando no que dá. E outra coisa também que a gente sente Flávio, no Micali, a falta de liderança não dele. falou do Cruzeiro ainda. Hein? O tempo está passando, nós não falamos. Então posso falar do Cruzeiro agora? Terça-feira o programa foi destinado ao Cruzeiro. Hoje é verdade. Conclua. Então eu penso o seguinte... O senhor Jamir, obrigado ao senhor Jamir que está nos acompanhando. Muito obrigado ao senhor Jamir, ele é atleticano, está chateado, como todos os atleticanos, ele acha que o Atlético tem que mandar todo o ataque embora. Eu penso outra coisa também, Afonso, que é muito importante num grupo, eu até estava conversando com o Eduardo antes do programa, a coisa que chama-se liderança, certo? Se você não tem liderança, se você não tem comando, o grupo se perde. E a gente vê isso nitidamente no Atlético. Meu comando tem que ser de quem? O Atlético não tem liderança, o Atlético não tem comando, o Atlético começa na diretoria, vai para lá dentro, certo? Apenas o treinador comanda, porque o diretor hoje é diretor de categoria de base, como diz o Eduardo. Ou seja, o Atlético precisa de comando e hoje não tem. A verdade, a gente vê nas entrevistas do presidente do Atlético que ele também está perdido. Ele também está completamente perdido, o presidente do Atlético. Então, o Atlético, o presidente está perdido, o diretor da base está perdido, o técnico está perdido e os jogadores não sabem aonde buscar aquele porto seguro para fazer o futebol que o Atlético tem para mostrar. Porque jogador tem. Agora, não tem, é comando. E se falta comando, falta tudo. Mas aí tem que falar o seguinte, o Atlético merece receber o cacete de todos nós mesmo, que o Atlético mereceu ser eliminado, o Atlético não fez nada para se classificar. Agora, para com esse negócio, vamos merecer o cacete do Atlético, mas o Cruzeiro está a 3 pontos do Atlético. Que 3 é? 3, mas 23 para 26? Não, o Cruzeiro tem 27, Zé. 23 para 27 pontos. Então, quer dizer, tem diferença de 4 pontos. O Cruzeiro hoje Então, praticamente está garantido para a Libertadores. A mesma campanha é igualzinho. Mas, o Zé Alberto... Esse discurso não pode ser desse jeito aqui, por comentarista, por quem é especialista em futebol, porque aí é só olhar para a tabela e para resultado. Claro. Você assiste o jogo do Cruzeiro e assiste o jogo do Atlético. Gente, e olha que o Atlético ganhou do Cruzeiro, né? A rivalidade é uma coisa espetacular. Mas parece que o Cruzeiro está disputando um esporte e o Atlético outro. O desempenho do Cruzeiro é para brigar por G6 e G4. Título não. O desempenho do Atlético é para escapar de rebaixamento. A tabela está próxima, mas, gente, está próxima agora. Se continuar do jeito que está, vai estar um abismo daqui a pouco. Você olha o Cruzeiro jogar, não dá para você comparar, não tem termo de comparação ao ver o Atlético jogar. E a gente não está falando aqui que o Cruzeiro está jogando como o Real Madrid, não, como o Corinthians. O Cruzeiro também não está lá essas coisas. Ainda assim,
tá 1 milhão de vezes melhor que o Atlético. E tem técnico. E tem o técnico. Cruzeiro joga também o tempo todo, arma, cria milhões de oportunidades, mas chuta todas as bolas para fora, não marca gol. Gente, mas não tem que Time rivalizar. do Cruzeiro. Por que tá rivalizando? Ô, Zé, esquece o Cruzeiro, é Zé. péssima. Esquece o Cruzeiro. Pra que rivalizar? Fala do Esquece o Atlético. Fala do Atlético, vamos Não, falar do esquece Cruzeiro. o Atlético, então. Certo? O Não tem Atlético, time, não. o Atlético, nós sempre falar que o Atlético foi eliminado pelo Jorge Wilstermann, que é uma vergonha. Esse Jorge Wilstermann, sabe? Eu não vou falar o que é do bandido, não, porque para não falar essa hora aqui, não. Lembrando ao telespectador... É o cocô. Que aqui, É o cocô olha do aqui, cavalo do bandido. Olha aqui. Lembrando só ao telespectador, que é testemunha disso, que quando o Cruzeiro foi eliminado pelo Once Caldas, a gente também falou. Claro. A gente também falou e criticou do mesmo jeito. Esse ano. A gente Na criticou do mesmo Nacional jeito Paraguaia. aqui. Então agora a hora do Atlético não é de passar a mão na cabeça, não é falar que o treinador, tadinho, ele veio da China agora. A hora agora é de falar a realidade. O treinador não é treinador para o Atlético, não é. Infelizmente, não é treinador para o Atlético. O presidente errou feio. Tanto que fez o contrato. Mas o Atlético... Errou feio. Agora é essa a hora. E não tem jeito. Não, mas- Contrato é até 31 de dezembro. campanha Agora vai ficar com ele na garganta. Afonso, só A para dar campanha do três notícias Atlético não é do Cruzeiro Roger, no do programa. Bicalho, não. A campanha do Atlético é do Roger. O Dá Atlético, três a campanha notícias do do Atlético é Isso, do Roger, não é do Zé Alberto, Bicalho, você já não. falou isso? Não? Que é isso? Até o treinador, até o Micali falou que é ele o responsável. Agora ele tá... Vem ele e... Eu não sei o que está acontecendo na cabeça Afonso, dele. três notícias do Cruzeiro. A primeira delas, o Ávila Ávila tá liberado, assinou com... E já foi emprestado o Huracan. Isso, assinou com o Boca e foi emprestado por Huracan, com isso agora o Messidoro, né? Morreram as dívidas. Morreram as dívidas e o Messidoro já está treinando, né? Pode ser regularizado e pode ser aproveitado no Campeonato Brasileiro. Outra notícia boa, o Hudson, que era um jogador que vinha muito bem no time do Cruzeiro, teve um problema de lesão, voltou a treinar, deve ser relacionado para o jogo de domingo contra o São Paulo. Lembrando que o jogo domingo, 11 horas da manhã. E a notícia triste, o Dedé, mais uma vez, complicou a situação dele, da contusão dele, e fica aí um prazo indeterminado para que o Dedé volte a jogar futebol. O Cruzeiro jogando domingo, às 11 horas da manhã, contra o São Paulo, lá no Morumbi. E depois, quarta-feira, o Grêmio. E depois o Grêmio na quarta-feira. Lá em Porto Alegre. Pela Copa do Brasil, Porto Alegre, primeiro jogo. Aí, são 2 quarta-feiras agora. O Cruzeiro ganhou a semana inteira, né? O Grêmio não, o Grêmio teve que jogar ontem, teve que vencer, sofreu para vencer ontem. O Mano, eu não sei, será que o Mano joga com o São Paulo com um time mesclado? Eu tenho a impressão que ele vai aproveitar algumas peças aí, até para testar. O próprio Hudson voltando, você entendeu? Que pode ser importante lá em Porto Alegre. Não, mas o Cruzeiro está focado no Campeonato Brasileiro. Tá. E pelo que eu ouço do Mano, pelo que eu conheço do Mano, eu acho que ele vai com o time força total. Eu também acho, eu também penso nisso. Eu acho que ele vai colocar, né, essa situação. Lembrando também que o Cruzeiro reformou o contrato do Rafael, goleiro, né? Até 2021, porque o São Paulo estava querendo, e agora para tirá-lo do Cruzeiro vai ter que pagar uma grana violenta. Ou seja, o presidente está trabalhando, o Cruzeiro está aí no caminho, que eu acho que pode chegar ao G6, tem tudo para chegar ao G6. O Mano, sempre no retorno, consegue recuperar mais o time. Agora teve uma semana para trabalhar. Eu acredito que o Cruzeiro vai ganhar do São Paulo no domingo e entrar no G6 de vez. O Grêmio teve um jogo desgastante ontem, mas o Grêmio deve descansar no final de semana. Pode ser. O Grêmio vai ao Rio jogar com o Botafogo, que também deve descansar no final de semana. O Botafogo joga hoje pela Libertadores, recebe o Grêmio no final de semana pelo Brasileiro. Os dois devem ir com o time reserva. Mas o Grêmio luta pelo título, hein? Sim, mas o Renato Gaúcho já falou que quando tiver jogo do Brasileiro na véspera de Copa do Brasil ou Copa Libertadores, o Grêmio vai de reserva. Mas o Grêmio perdeu ou o então Luan, né? com o time que é um misto. jogador, que é a referência dele. E aí Botafogo e Grêmio devem ir com reserva. Então o Grêmio vai descansar no final de semana e vai chegar inteiro também para a semifinal. Eu sei que vão ser 2 grandes jogos, o Clássico do Rio e Grêmio e Cruzeiro vai ser um jogão também. Zé Alberto, Cruzeiro. Não, eu gostaria de dizer apenas o seguinte, é que eu falo e vou repetir. Desde a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem 38 rodadas, Atlético e Cruzeiro estão envergonhando o futebol mineiro. A diferença de Cruzeiro para Atlético é 3, 4 pontos. Que maneira, se o Cruzeiro der uma tropeçada e o Atlético vencer o jogo, iguala. Então, a vergonha do futebol mineiro, nesse momento, chama-se Atlético e Cruzeiro. E vamos homenagear o América, que está salvando a reputação do futebol mineiro. Então, é isso que eu quero fazer. O Cruzeiro tem excelentes jogadores, todos de nível médio superior, mas o Cruzeiro também não marca gols. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer a você, telespectador. Lembrando que na segunda-feira, a nós aqui outra vez.
Vamos viver a rodada do Campeonato Brasileiro e depois, na próxima semana, o Cruzeiro faz um pit stop, vai para a Copa do Brasil. Ao Atlético resta só o Campeonato Brasileiro e a Primeira Liga. Só. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado.